Papo de Criminalista. Eu e o professor Mauro Otávio Nassif. Eu e o grande criminalista Mário de Oliveira Filho. Mauro, defesa nesse país está virando uma formalidade, antes imprescindível e agora prescindível. Juiz que julga processo sem alegações finais das partes. São José dos Campos. A juiz, tá em 2 varas, julguei sem alegações finais. Uma brincadeira, Mauro. E ela disse, de mau gosto. E ela disse, inclusive, essa juíza, que não via prejuízo nenhum. O pior foi a decisão no habeas corpus impetrado pela defesa, falando para o desembargador: ó, seu desembargador, a juíza decidiu sem 2 atos essenciais ao processo, a acusação e a defesa. E o desembargador, num texto padrão, indeferiu porque se confundia com o mérito. Ou seja, Mauro, ninguém leu nada. Não, esse desembargador não leu. Não, ninguém leu nada. Isso aí foi o assessor que acabou. Antigamente era carimbo, hoje é pré-impresso. Ninguém leu nada, Marinho. E também isso é revoltante, Mauro. Não, e também eu digo para você o seguinte: eu insisto nesse ponto que a juíza nos autos consignou, Marinho, que não havia prejuízo nenhum. Sabe por quê? Porque ela não via prejuízo, ela já tinha chegado a uma conclusão. Se por acaso, disse a juíza de uma forma absurda, se por acaso ela visse algum elemento novo nas alegações finais ministeriais e defensórias, ela poderia até raciocinar sobre o caso, mas ela não viu nada, estava tudo certo. Ou seja, dispensa o Ministério Público, dispensa a defesa, ela se basta. Exatamente. Mas não é isso que diz a Constituição Federal. E mais, eu quero orientar os nossos amigos para o artigo 564, inciso, fora a Constituição, fora a Carta da República, processo legal, tudo isso daí, da Costa Rica. Isso daí todo mundo já sabe decor. Eu quero citar o seguinte: o 564 do Código de Processo Penal, número 4. Eu quero que você leia. Você leia, por favor. O caput é o seguinte: o caput é nulidade absoluta. A nulidade ocorrerá nos seguintes casos: 4. Por omissão de formalidade que constitua elemento essencial do ato. Ora, então a magistrada se basta. Há muitos anos atrás, há mais de 20 anos atrás, eu tive um caso no Tribunal do Júri em que eu entrei já com as alegações finais feitas e o réu pronunciado. Eu fui ver as alegações finais da defesa do então advogado, tinham apenas, então, somente 6 linhas. Ele punha: benefício juiz, nessa fase o juiz pronunciará ou desclassificará. Aqui é caso de impronúncia, ponto. E o juiz passou por cima disso e mandou para o júri. Eu impetrei uma ordem de habeas corpus, ganhei a ordem, anulou o processo, voltou por falta do elemento essencial à constituição do ato, e houve lá um desdobramento, enfim. Mas não pode banalizar, mal. Estão banalizando em nome tem que fazer justiça. Isso não é justiça. Não se faz justiça passando por cima da lei. Eu tenho 2 observações a fazer. Mas só me diga, a minha observação mais é quanto a esse desembargador que negou a liminar. Com todos os elementos. Meu Deus do céu, ninguém leu nada. Alô, tribunal, tem que ler. Tá, muito bem. Agora, Marinho, eu quero dizer o seguinte para você, de que essa questão da juíza, a juíza está errada. E mais ainda, as alegações finais, os memoriais, podem ter preliminares de nulidade. Então, como é que ela vai decidir se houvesse? Não havia. Mas ela não se basta. Sim, mas se houvesse uma nulidade, a nulidade tem que ser examinada antes. E eu me lembro, Marinho, há muitos anos atrás, até o Toron comentou isso numa palestra, que eu anulei um processo no Tribunal de Justiça com o Cordeiro Guerra, o ministro do Supremo, porque aqui eu estava defendendo um procurador de justiça, há 30 anos atrás. E o desembargador daqui tirou as alegações finais, o Supremo cassou tudo. O habeas corpus impetrado, pedindo liminar, talvez tivesse um efeito diferente se o advogado não sei quem foi, tivesse ido despachar esta liminar pessoalmente.
tem que insistir, tem que despachar, para evitar esse tipo de verdadeira aberração. Esse despacho de indeferimento, de liminar, num caso como esse, é uma aberração. Afronta tudo, Constituição Federal, Código de Processo Penal, Pacto São José da Costa Rica, jurisprudência de todos os tribunais, e nega liminar, dizendo que isso aí tinha que ser discutido pela turma. Meu Deus do céu. Não, esse caso é um caso emblemático. Revolta, Mauro, revolta. Não, inclusive houve artigos do Conjuro e outros lugares comentando, etc. Mas então eu quero a minha historinha. Historinha do professor. A minha historinha é de 30 segundos. O seguinte, no Rio de Janeiro, aquele famoso roteirista e teatrólogo Geraldo Thomas, não sei se você já ouviu falar. Geraldo Thomas, ele ficou revoltado no Rio de Janeiro há tempos atrás, com a plateia que começou a vaiá-lo, porque ele falou uma série de coisas. Na plateia estava um promotor de justiça. Aliás, sempre na plateia tem um promotor. Muito bem. Ele de raiva... Então, na vida da gente sempre tem um promotor. Então, contando a minha historinha. Ele virou para a plateia e abaixou as calças. E mostrou a nádega. E mostrou uma nádega. Uma nádega. E ele foi processado lá no Rio de Janeiro por ato obsceno. E o tribunal trancou a ação porque seria ato obsceno 2 nádegas, não uma. História do Mauro, vai virar um vídeo ainda. Papo de criminalista. A gente volta, um abraço.